gravando. Tá gravando. Tá gravando. Perdeu o fio da meada. Eu estou falando aqui sobre... É um bate-papo que nós estamos fazendo aqui, né? Bate-papo cristão. Né? Nós estamos falando sobre Davi. Que Davi foi um homem, ele tinha uma fé. 1 Samuel, capítulo 24. É um homem que tinha uma fé incalculável. Entendeu? Mesmo quando ele cometia, ele falava, Senhor, eu cometi esse erro tal. Ele falava, ele não escondia, não. Ele contava tudo para Deus. E ele ia prestar conta e pedir ao Senhor para não largar dele, não. E o Senhor continuava firme com ele. Ele era muito sincero. Porque pecador, todos nós somos pecadores. Aí você vai acusar, como eu disse anteriormente, você vai acusar que uma pessoa, ela pisou na bola, matou o pai, matou a mãe. Aí você vai, esse assassino é a filha que matou, que é da família Rostov, né? Isso. E os dois rapazes, o escravinho, uma coisa assim, dele, eles também têm que morrer. Maldade, não faça isso não. Porque aqueles jovens que assim fizeram o crime, e cheio de tatuagens, já é o estilo de quem é largado, certamente até usando droga, não se sabe, não tem certeza. E a jovem ali querendo a riqueza do pai e da mãe, aí vem e mata. Aí você acusa os dois, os três, aliás, né? E que tem que ir para o inferno, tem que morrer. Não pode falar isso não. De repente, amanhã ou depois, essa menina se converte e entra no arrependimento maluco. Os dois rapazes também se convertem, começam a buscar o evangelho. De repente, morre. Vão para o paraíso e você que criticou vai para o inferno. Você ocupou o lugar do Criador. Só tem um que pode julgar e condenar a gente. Só o Senhor. Aí, hoje mesmo, uma pessoa, não sei se foi no YouTube, não lembro mais, no Instagram, falou assim, que absurdo, que Deus é esse, que deixa lá o Lula ser presidente 3 vezes, e ainda Deus permitiu que a Dilma também tivesse 2 mandatos, embora não tenha terminado, mas fizesse 2 mandatos. Que Deus é esse? Maldoso? Não. Não é maldoso. Ele está correto. Nós não podemos criticar o que acontece no mundo. Porque está escrito lá no livro dos Romanos que o Senhor disse com toda clareza que não pode acontecer, que todos os governantes são escolhidos pelo Senhor. Então, como que deixaram? Como que deixaram lá na Rússia aquele clima que está lá? E na China mesmo um outro clima semelhante. No Irã uma situação terrível. Vamos criticar? Não, não faça isso. É a situação da Não podemos julgar e criticar ninguém. Todos os seres humanos estão subordinados ao Senhor. O povo tem o governo que merece. Não estou dizendo que o governo do Lula é ruim, não. Entendeu? Se o Lula está lá, porque Deus colocou ele lá. É o que o povo merece. Assim como Davi foi escolhido para ser rei e fez as barbaridades que ele fez. Inclusive o Senhor até falou para Davi que ele não poderia construir o templo, porque ele era sanguinário. Só o Salomão que poderia construir, que não era sanguinário. E ele construiu. Agora vê lá, em 1 Samuel capítulo 24, diz o seguinte: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, 3.000 homens para perseguir um homem só. É muito bom. Nossa! Lógico, ele tinha até um grupo de seguidores dele, 400 homens, né? Então, vamos lá, ele 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel. Ele foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas, das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre, ou seja, necessidade fisiológica, né? Ora,
Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Tirou um pedacinho do tecido do manto dele. Né? Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Olha só. Davi ficou arrependido de ter cortado um pedacinho da manta dele. Né? E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi, ele era ungido. Como outro dia falamos que o Nabucodonosor era ungido, Ciro era ungido, Napoleão era ungido, Hitler era ungido. E aí? Vocês conseguem engolir essa? Até Hitler. Todo mundo. O povo merece. O Senhor tem que ungir. O povo pagar o preço, o puxão de orelha. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Que isso? Davi tinha sido ungido, já era substituto do império. Peraí, ainda falar, porque Davi ainda existia, ele era o rei. Enquanto tivesse vida, ele tinha que ser respeitado, mesmo que errasse. Nós temos que respeitar o Lula. Você já viu isso? Como é que vão falar mal do camarada? Eu vejo tanto deboche na internet contra ele. E eu também. Tem muito. Temos que respeitar. Mesmo que você tenha uma outra ideologia, mas respeite aquele que lidera o teu país. Ah, mas ele entrou pela porta dos fundos. Não importa. Ele é o comandante do país. Tem que ser respeitado. Isso é difícil falar isso, né? Né? Mas tem que engolir. Vamos ler outra vez o versículo 8? Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Davi, ele se inclinou à terra em reverência ao rei. E Davi era ungido. Samuel ungiu Davi. Então ele era autoridade. Não tinha que se inclinar, mas não, ele fez isso. Humilde, ele é grande diante do Senhor. Quanto menor você for, maior você é diante do Senhor. Maior ele te considera como grande, perdão a palavra. Né? Então, disse Davi a Saul, porque dás ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Quando você, aqui estou me referindo a Davi e Saul. Vocês todos estão na internet, aqui a congregação Sedento de Cristo Jesus. Nós estamos situados em Manuel Duarte, distrito Rio das Flores. Né? E você pode até mandar um like, um joinha, e indicar para os seus, compartilhar para os seus amigos, né? Porque o nosso trabalho aqui é um trabalho pela misericórdia de Deus, não é nada para ganhar dinheiro, não trabalhamos com isso, trabalhamos em ajudar o próximo, levar o ensinamento da palavra. De graças receber, de graças dai. Essa é a missão, é a mensagem.
olhai, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida, para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade. Diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu um rei de Israel, após quem saiu um rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, uma pulga, Senhor, seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto, é a tua voz, meu filho Davi. É isto, a tua voz, meu filho Davi? É a pergunta, né? E chorou Saul em voz alta. Olha só, gente! Olha o comportamento. Pois Davi tinha tudo para pleitear contra ele. E ele teve uma forma tão limpa de agir. Olha o que aconteceu. No final, Saul chorou. Por que você vai guerrear com alguém? Eu vou até ler o 17. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Não vou nem ler o resto. É forte, não é? Como que eu posso criticar um pastor, um presbítero, um missionário, um incrédulo, uma prostituta, um traficante? Não posso. Só tem um, que é o advogado nosso, como disse o Pedro hoje, que é Jesus, né, Pedro? Né, Pedro? Só tem um advogado. Olha que o Pedro com a mãe dele estiveram numa audiência e foram bem-sucedidos. Porque eles foram na fé. Duas audiências. Duas audiências. E se deram bem. O juiz, a juíza, deu causa ganha para eles. O histórico que ela apresentou com provas de tudo. Ao invés dela arranjar uns malfeitores para ir maltratar a pessoa que ela estava acusando, não vou dizer o nome, que é respeito, né? Também respeito, não posso falar. Tá vendo só? Tem que respeitar a pessoa. Simplesmente, ela poderia arranjar alguns malfeitores para bater nesse cara ou até matá-lo. No entanto, ela não fez isso. Ela foi pelo direito da justiça. Ou seja, devolver os erros todos que ele estava fazendo com a gente, que ele fez com a gente. Inclusive, além de fazer os erros, tem muita gente nessa região aqui que acusa a pessoa dela e do filho como errados, dando razão para essa pessoa que eles acusaram. Por falta de conhecimento do erro Agora, deles. a fofoca bate de casa em casa e vai aumentando. De repente, ela pode ter alguns erros? Pode, o filho pode, todos nós. Nós não podemos acusar e condenar ninguém, por pior que seja a situação. Olha o exemplo de Davi. Tem dúvida? Na tua casa, vai estudar 1 Samuel, capítulo 24. Gente, o negócio é muito sério. E nós não estamos aqui para brincar. Estamos aqui para trazer a verdade. Amém. Que liberta e salva. Quem é a verdade? É Jesus. É o único que é verdade. Queridos, nós temos um propósito, toda vez que viemos aqui, é trazer o ensinamento da palavra. Então agora nós encerramos
esse momento tão agradável desse bate-papo, né? E vamos partir para outra situação. Isso encerra. Aqui, ó.